a gente vai falar de um tema que eu acho sempre muito interessante. Não é de maratona, hoje a gente vai falar de provas de meio fundo. Então, esse artigo saiu, acho que tem umas 2 semanas. 7 seconds away. 7 segundos à frente ou longe. A possibilidade e a fisiologia de uma mulher quebrar a barreira sub-4 na milha. Então, um estudo que saiu no Journal of Applied Physiology, e é um estudo da Nike, conduzido pelo nosso grande Andrew Jones. Então, vamos lá. Nós, seres humanos, como espécie, temos muitos interesses em expandir os nossos horizontes como espécie e quebrar barreiras que na nossa cabeça muitas vezes são históricas. Então eu trouxe um exemplo. Em 1906, o Santos Dumont fez o primeiro voo. Há controvérsias, né? Tem gente que gosta de defender os americanos e os irmãos Wright. Mas como a gente é do Brasil, a gente vai defender o Santos Dumont. Fez o primeiro voo com um avião. Quase 40 anos depois, o Chuck Yeager foi o primeiro piloto a fazer um voo que quebrou a barreira da velocidade do som. Então ficou muito famoso na época. E apenas 20 anos depois, 22 anos depois, o Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Então a gente vê que o avanço tecnológico, ele se dá muitas vezes por essas quebras de barreiras, de números. Então eu vou ser o primeiro homem a voar, eu vou ser o primeiro homem a quebrar uma barreira do som, eu vou ser o primeiro homem a pisar na Lua. Então essas todas são barreiras que movem o nosso desenvolvimento enquanto espécie. No atletismo, a gente também possui barreiras históricas. Então aqui eu trouxe Roger Bannister, que foi o primeiro homem a correr uma milha abaixo de 4 minutos, em 1954. Entrou para a história do esporte. Esse aqui do meio é o Jim Hines, que correu o primeiro 100 metros abaixo de 10 segundos nas Olimpíadas de 1968. E mais recentemente, o nosso querido Eliud Kipchoge quebrou a barreira das 2 horas na maratona de maneira extraoficial, mas que a gente aceita, assim mesmo. Tem uma roubadinha, mas... É uma roubadinha, mas a gente passa um pano para isso. Contudo, agora a Nike, ela anunciou um novo projeto, o Breaking 4, com a nossa Faith Kipyegon. A Faith Kipyegon é a recordista mundial da milha e do 1500. Então a Nike agora quer fazer um projeto muito semelhante ao que foi o Breaking 2 com o Kipchoge, só que quer fazer que ela corra a milha abaixo de 4 minutos. É um projeto muito ousado e muito difícil, que a gente vai entender mais para frente como é que vai funcionar. O projeto é conduzido por um grande amigo. Grande amigo não, mas é um professor, um pesquisador que com certeza me influencia muito e também influenciou o nosso grupo, porque eu sempre apresento artigos dele aqui, sempre as nossas referências, sempre vai ter um artigo do professor Andrew Jones. Então ele é um pesquisador muito competente e que já trabalhou no Breaking 2 da Nike, e como deu certo, ele foi chamado novamente para conduzir os experimentos, para conduzir a parte fisiológica do Breaking 4, com a Faith. Então aqui, o que muda, né? Esse aqui é o Roger Bannister. Para quem não sabe, ele foi o primeiro homem a bater a marca de 4 minutos na milha. Na época, os pesquisadores e os médicos acreditavam que era impossível, humanamente impossível. Então ele falava que se a pessoa tentasse quebrar essa marca, a pessoa ia morrer se ela tentasse baixar de 4 minutos na milha. Então no dia que ele correu 4 minutos na milha, ele chegou passando mal, lógico, porque ele fez um esforço máximo, chegou, caiu no chão assim, e reza a lenda que quando ele abriu o olho, ele achou que ele tinha morrido. Ele tinha visto que ele tinha feito 3,59 e achou que tinha morrido. Depois ele viu que não. Daí ele entrou, ele é um folclore do atletismo, um dos atletas mais famosos que a gente tem. E era um homem. Dessa vez a gente está estudando barreiras para mulheres. A Faith Kipyegon
vai ser a primeira mulher a correr a milha abaixo de 4. E 23 dias depois que o Roger bateu os 4 minutos, a Diane Leather Charles foi a primeira mulher a correr a milha abaixo de 5 minutos. Só que se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, eu apostaria que ninguém aqui da nossa sala conhece a Diane Leather. Conhece, professor? Não, falar? Nem com essa roupinha dela, com essa gazela. Pois é, do clube aqui, ó, tradicional da época, tem uma roupinha assim. E ela foi a primeira mulher, só que não foi muito reconhecida. Exatamente porque o esporte feminino, principalmente a corrida de fundo, tem uma história mais curta e repleta de controvérsias e preconceitos. Então, o recorde mundial atual da milha é de 4,7, da Faith Kipyegon. Então, a gente está a 7 segundos,65 do 3,59 e 99. Então, 7 segundos, para quem nunca correu uma milha, é muito difícil, é muito longe. É difícil de acreditar que isso aqui vai acontecer. Mas, se a Nike, se o professor Andrew Jones está falando que dá, eu confio. I have faith. Ela chama faith. Então, como eu tinha falado, a corrida de fundo feminina, ela sofre de várias perseguições, de vários boicotes, de vários problemas. Então, a gente tem aqui a Kathrine Switzer, que em 1967 foi a primeira mulher a completar uma maratona oficialmente em Boston. Ela se inscreveu com o nome de Kay Switzer, que é o nome do marido, se eu não me engano. Então, Kay Switzer, a organização achou que fosse um homem, mas era uma mulher. Então, quando ela estava correndo, ela correu aqui com, não sei se esse aqui é o marido, se são amigos, e a organização tentou impedir ela de correr. Só que os caras empurraram, bateram na organização, e ela foi a primeira mulher a completar a prova. Então, não era que elas eram desencorajadas, era proibido fazer parte da prova, porque acreditava-se na época que as mulheres não tinham condição física de fazer provas longas, né? Então, em 1972 também, o título 9, ou Title 9, das emendas educacionais foi promulgado, proibindo a discriminação sexual em qualquer programa ou atividade educacional que recebesse assistência financeira federal. Essa legislação histórica, sancionada pelo presidente Richard Nixon em 72, teve um impacto significativo na educação e no atletismo, principalmente para as mulheres. Então foi proibida essa discriminação sexual e proibiu, né, que qualquer programa ou atividade educacional que receba financiamento federal discriminasse o acesso de mulheres. Então isso teve um impacto muito positivo no esporte feminino, que agora as mulheres poderiam ampliar, né, sua participação, ganhar bolsa para a universidade, ganhar bolsa para participar de competição. Então isso impulsionou o esporte feminino, principalmente a corrida de fundo ou a corrida de meio fundo. Então o que a gente tem hoje em dia já? Qual é o cenário? Aqui esse gráfico eu que produzi aqui, baseado em alguns dados. A gente tem um número de mulheres que já correram abaixo de 4 minutos nos 1.500. Quando a gente pega o período de 2010 a 2019, 21 mulheres correram essa marca. Quando a gente pega num período que é metade do tempo, né, 2020 a 2024, a gente mais que dobrou esse número. Então a corrida de meio fundo, a corrida de fundo feminina, nunca teve uma ascensão tão pronunciada. Então a gente está numa época de crescimento do esporte feminino, principalmente da corrida. Aqui um gráfico já do texto, ele mostra uma simulação, o histórico aqui, né, dos recordes mundiais da milha feminina e faz algumas predições, né? Então aqui a gente tem cada bolinha dessa é um recorde que foi quebrado. Então a gente começa aqui desde 1920 e eles fazem uma predição aqui, 3 predições baseadas em diferentes pontos aqui da curva. Então eles acreditam que o sub 4 feminino, né, 239 segundos, pode chegar em 2028, 2038 ou 2068. Então, predições aí que não estão muito próximas, né? O 28 até que tá, a gente está em 2025, mas 7 segundos, como eu falei, é muito tempo para tirar em 4 voltas. Então, quais são os requerimentos fisiológicos? Gostei dessa expressão. Requerimentos fisiológicos para você correr uma milha abaixo de 4 minutos, que a gente vai explorar aqui hoje. Então, primeira coisa, alto VO2 máximo.
Segunda coisa, rápida cinética de VO2, do consumo de oxigênio. E terceira coisa, uma alta capacidade anaeróbia. Então, vamos lá. Esse gráfico é bem complexo e bem completo também. Então, a gente tem aqui no gráfico 3 linhas. A linha sólida, a linha tracejada e a linha pontilhada. A linha sólida é o VO2, o Total O2 Requirement, é o requerimento total de oxigênio. Isso aqui é uma prova de 1.600 metros, corrida para 239 segundos, uma milha abaixo de 4. E aqui no eixo Y a gente tem o consumo de oxigênio. A atleta A tem um VO2 máximo de 75 ml por quilo por minuto e tem uma rápida cinética de oxigênio. O que isso significa? Que a atleta tracejada aqui, a atleta A, sai a prova, o VO2 dela sobe, atinge o máximo. Atinge aqui o 75, que ela tem, o VO2 máximo. Ela ainda fica abaixo do que precisa de oxigênio para correr a prova. Então, essa parte do gráfico que está pontilhadinho aqui é o déficit de oxigênio que ela tem. Então, ela teria que cobrir essa área aqui de forma anaeróbica, por outras vias aeróbicas não, né? Outras vias energéticas, tá? E possivelmente anaeróbica. A atleta B tem um consumo de oxigênio mais baixo, 65, então ela chega no pico, aqui, um pouquinho abaixo do pico, e ela fica mais longe desse requerimento total de oxigênio. Então ela precisaria ter uma capacidade anaeróbica maior do que a atleta A, para correr na mesma velocidade. Para quem já avaliou, quem já estudou, sabe que o VO2 máximo de 65 para a mulher é uma coisa absurda. De 75 ninguém nunca viu. Só talvez a Faith Kipyegon tenha. Mas não é comum. Com certeza um VO2 máximo de 75 é uma coisa muito fora da curva, muito incomum. Essa cinética, o que isso significa? A gente vê aqui que o VO2 máximo da atleta A é alcançado um pouco antes do atleta B. Isso significa que, vamos focar na atleta A. Ela está numa velocidade rápida, só que o consumo dela ainda não subiu. Então ela tem esse tempo até que o consumo dela suba e estabilize. Só que a gente tem já um requerimento de O2 aqui, que é pago de maneira anaeróbica. Se ela subisse o VO2 mais rápido, igual eu estou mostrando aqui no meu laser, ela teria uma dívida menor de oxigênio. A atleta B tem a cinética mais lenta, ou seja, o consumo dela demora mais para subir. Então ela tem mais dívida anaeróbica. Então ela teria que ter uma capacidade anaeróbica ainda maior do que a atleta A. Então essa combinação, né, entre VO2 máximo e cinética é fundamental para uma prova rápida como o 1.500, como uma milha. Para provas mais longas, vamos supor, como maratona, 10.000, 5.000, essa cinética, ela ser mais rápida ou mais lenta, ela não tem um peso tão grande quanto é no 1.500. Exatamente porque o 1.500 e a milha, a gente não consegue correr, o nosso VO2 máximo não consegue dar conta do requerimento total de energia. Então, a gente tem que poupar as nossas reservas anaeróbicas. E a gente vai falar da capacidade anaeróbica, né? Uma consequência desse exercício acima do VO2 máximo é uma alta produção de lactato. Então quem já correu 1.500 sabe. Eu agora que sou maratonista, eu tenho mais medo de correr 1.500 do que correr maratona. Porque o 1.500 dói mais, o 1.500 é mais difícil. Exatamente por esse requerimento anaeróbico, né? Então essa via energética é tanto obrigatória quanto essencial para atender a exigência energética de correr a uma velocidade de 3,59 por milha. Uma capacidade anaeróbia suficientemente alta pode, portanto, ser considerada uma terceira característica fisiológica, importante para uma suposta mulher que corre a milha em menos de 4 minutos. Consistentemente com isso, um pico pós-corrida relativamente alto de lactato sanguíneo, maior do que 10 milimol, seria esperado, com uma função de alta taxa de glicólise. Então não é que a pessoa precisa ter uma capacidade anaeróbica de um corredor de 400, ela precisa ter uma capacidade anaeróbica suficientemente alta e deve conseguir produzir
mais de 10 milimol no pós-prova. Quando a gente fala de pessoa que tem o VO2 muito alto, isso às vezes é difícil. Então você pega um maratonista olímpico, um cara que corre 2 horas e pouco, uma mulher que corre 2 horas e 15, talvez seja difícil dela conseguir produzir esse número aqui de lactato, porque o metabolismo dela é tão aeróbico que ela não tem essa via, ela não tem essa capacidade anaeróbica bem desenvolvida. Então ela não conseguiria dar conta dessa parte anaeróbica. Então ela precisa ter um VO2 alto, quer dizer, VO2 máximo muito alto, uma cinética muito rápida e ainda ser capaz de produzir bastante lactato. Então essa combinação de 3 é o que o professor Andrew está sugerindo para nós. De forma análoga e mais simples e mais elegante, cada dia que passa eu sou mais defensor da velocidade crítica, gosto de professar a palavra desse modelo, e a Camille também estuda isso, nosso grupo só estuda isso agora. A gente tem um modelo de velocidade crítica e deu D', em inglês chama D'. Esse D' é a capacidade anaeróbica em metros, e a velocidade crítica seria a velocidade máxima que a pessoa consegue correr aerobicamente, né, entre aspas. Então, esse estudo, quer dizer, o artigo, ele traz dados de corredores masculinos, né, homens, que já correram abaixo de 4 minutos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todos eles têm 3,59 alto. E eles calcularam, né, as suas velocidades críticas, aqui em metros por segundo. Cada um tem uma, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. E as capacidades anaeróbicas. Um mais alto, outro mais baixo. Em metros. E aqui a relação entre capacidade anaeróbica sobre velocidade crítica. Então, você pode ser mais anaeróbico ou mais aeróbico, dependendo da sua combinação. Então, vamos supor, o cara aqui que tem a velocidade crítica mais alta, 5,84, nem sei quantos quilômetros por hora dá isso, mas deve dar uns 20, 19, 20. Ele tem a menor capacidade anaeróbica. Então, essas duas características, os autores colocam que elas, às vezes, são contrabalançadas. Quando você acha um cara que tem velocidade crítica muito alta, possivelmente a capacidade anaeróbica dele é um pouco mais reduzida, e o contrário também é verdadeiro. Então a gente vê que a velocidade crítica deles são muito altas, lógico, com algumas diferenças, e a capacidade anaeróbica deles também tem algumas diferenças. Agora a gente tem que notar que o efeito, isso aqui é muito importante, muito interessante, que o efeito no desempenho é proporcionalmente maior quando a velocidade crítica é melhorada, em comparação quando a capacidade anaeróbica é melhorada. Então vamos ver. Opa! É o que isso? A mão levantada? Ou alguém quer falar? Pode falar. Não, foi eu que fiz a conta. Deu 21 km por hora. É isso aí. É uma coisa absurda. A minha deve ser 19, sei lá. Por isso que a minha milha não é abaixo de 4 ainda. Então, vamos ver aqui. Ó. Se você tiver a mesma velocidade crítica e você vai lá e aumenta 5% da sua capacidade anaeróbica, então você vai melhorar um pouquinho aqui, você vai ter uma melhora no seu desempenho de 2 segundos na milha. Então você vai passar de 3,59 para 3,57. Enquanto que, se você mantiver a sua capacidade anaeróbica e tiver um aumento de 5% da sua velocidade crítica, você vai ter uma melhora de 11 segundos. Então, se você é treinador desse tipo de prova, você tem que focar na parte aeróbica, que é ela que vai fazer você mudar de prateleira. E isso explica por que cada vez mais, cada dia mais, a gente vê os corredores de 1.500, os corredores de milha, treinando 160, 180 km por semana. E na época do professor Jorge, lá em Belo Horizonte, lá em Ipatinga, ele era um corredor de 800 e 1.500. Os meio-fundistas eram assim. Hoje em dia não funciona assim mais. Quando a gente vai analisar os atletas, eles correm 1.500 e 5.000. Essa que é a distribuição atual, né? Exatamente porque o treino evoluiu para isso. Porque eles entenderam que a velocidade... Entenderam não, né? Mas a gente mostra aqui que a velocidade crítica tem um peso maior no desempenho do que a capacidade anaeróbica. Então, eles devem focar a maior parte do treino na velocidade crítica. E a gente tem outros fatores. Não é apenas VO2 máximo, cinética
e capacidade anaeróbica. Um dos fatores que com certeza é muito importante é a economia de corrida. Mas, como muito bem explicado no artigo, é muito difícil de medir a economia de corrida durante um esforço como esse, que você está correndo acima do seu VO2 máximo. Então, as ferramentas, né, os meios que a gente tem de medir a economia de corrida não funcionam, porque você está acima do VO2 máximo. Como é que você vai saber quanto de oxigênio você está usando para correr? As unidades, né? É um desafio medir a economia nessa intensidade para essa população. Então, com certeza é importante que ela existe, mas é difícil de medir e difícil de entender. A outra é a Maximal Sprint Speed, ou seja, a velocidade do sprint máximo, que o professor Jones fala que é importante, sim, pode ser importante, mas se a pessoa tiver a capacidade anaeróbia suficientemente alta, essa velocidade do sprint máximo ela se torna coadjuvante, porque você não vai precisar correr tão rápido assim. Você precisa correr só 14 segundos a cada 100. Você não precisa correr 10, não precisa correr 11, não precisa correr 12. Se você conseguir manter 14 a cada 100, você corre. Então, essa capacidade que pode ajudar, mas não tem um efeito direto e o desempenho não depende diretamente dessa capacidade. E a outra, que é a durabilidade / resiliência fisiológica, que é o que eu estudo, e que durante essa prova, se durante provas longas, que tem muito mais estudo, a gente entende pouco, durante provas como essa a gente não entende nada. Então, como que o VO2 da pessoa vai diminuir ao longo da prova? Não sei. Como que a economia da pessoa vai diminuir ao longo da prova? Não sei. Como que a gente vai medir isso? Não sei. Mas, com certeza, essa capacidade física pode ter um efeito no desempenho e pode ser uma variável entre as pessoas. Contudo, a gente não sabe como é que ela se comporta. Agora, como que a Nike, como que a Faith Kipyegon, como que o Andrew Jones vão elaborar o circo para que a primeira mulher corra a milha abaixo de 4, né? Uma das coisas que eles vão fazer, não sei como ainda, né, mas estamos aqui levantando hipóteses, é a aerodinâmica com o uso dos pacers ou dos coelhos, assim como foi no Breaking Two, com o Kipchoge. Então, eles vão organizar os coelhos ou as coelhas de forma que crie aqui uma zona de baixo arrasto, de baixa, não sei como é que fala isso, né, de baixa velocidade do ar, que vai diminuir o arrasto e, consequentemente, vai diminuir o gasto de energia para correr na velocidade lá de 3,59. Então, a gente vê que ela ficaria nessa posição aqui, ó, aqui onde que tem menor densidade ou menor velocidade. Então, isso pouparia a capacidade anaeróbica dela, ela teria que fazer menos força para correr no ritmo de 3,59. Então, provavelmente eles vão fazer alguma coisa nesse sentido, a gente não sabe ainda como, né? Porque é uma prova de pista, não é uma prova de rua. Então, vamos aguardar. Mas com certeza eles vão vir com alguma coisa. Outra coisa é otimizar a estratégia ou perfil de pacing, ou perfil de ritmo. Isso aqui é um gráfico que, acho que não me engano, é um estudo do Foster, que pegou a história dos recordes mundiais do 1500 e viu que a distribuição ótima é uma distribuição em U, ou seja, passa a primeira volta um pouco mais rápido, depois o ritmo cai e no final ela aumenta um pouquinho. Em termos percentuais, essas variações são bem pequenas. Então, ela vai passar ali com 59, 58, depois cair para 1 e 1 e depois 59 de novo. E com o advento, né, quem acompanha atletismo aí nos últimos anos, das wave lights, ou dessas luzes que correm aqui na borda, que agem como um coelho também, né? Então, isso ajudaria a otimizar a estratégia de ritmo e principalmente poupar a capacidade anaeróbica nos momentos iniciais da prova e que ela pudesse usar isso mais no final, né? Possivelmente. Outra coisa muito importante, que eu nunca apresentei no grupo, mas tinha uma época que eu estudei isso bastante, é o priming. Eu não sei como é que fala priming em português, mas é um aquecimento que o grupo lá da Inglaterra desenvolveu, acho que tem uns 10 anos ou mais,
que ele consistia do atleta, né, do corredor, fazer um aquecimento, não sei se é 3, 4 vezes, 30 segundos, uma intensidade muito próxima do VO2 máximo, antes da prova. Isso aí supostamente melhoraria a circulação do cara, teria lá uma vasodilatação periférica, melhoraria a função mitocondrial, é a preparação, né? E isso, o que acontece quando você faz esse tipo de coisa? A sua cinética do consumo de oxigênio fica mais rápida, então você atinge o seu VO2 máximo um pouco mais rápido. Aqui nesse caso a gente vê que 10 segundos mais rápido. E a outra é que você atinge um VO2 máximo mais alto e tem um componente lento do consumo menor. Então nessa curva aqui, ó, esse seria atleta A, o picotadinho aqui, e o sólido atleta B. Então, você teria um déficit de oxigênio menor, você teria uma dívida anaeróbica menor. E isso favoreceria o desempenho em provas curtas, de meio fundo, 1.500, 800. Que nas provas longas, igual maratona e tudo, esse efeitozinho aqui talvez seja desprezível. Mas numa prova de 1.500, igual a gente já explicou aí, onde a capacidade anaeróbia é muito importante, ela teria um efeito importante também. Então, esse tipo de aquecimento, essa preparação, o priming, ele é limitado em competições oficiais pela própria organização da prova. Você aquece numa pista de aquecimento, depois você vai para a câmara de chamada, eles vão ver sua sapatilha, seu número, espera chamar a televisão, espera chamar a prova, daí você entra na pista, aí anuncia para a televisão, vem a câmera mostrando. Então, esse tipo de aquecimento, ele pode ter, ele protocoladinho assim, ele pode ser limitado. Talvez para essa prova, que vai ser uma prova para recorde, talvez eles consigam fazer algo diferente e usar esse tipo de aquecimento para que ela possa chegar mais preparada, né, para subir o VO2 dela mais rápido e mais alto. Outra coisa que a gente já gastou uma apresentação falando nisso é o ritmo circadiano, né? Já que o VO2 máximo é tão importante para correr a milha, é importante que a Nike encontre o melhor horário para que a Faith Kipyegon chegue no seu VO2 máximo mais alto do dia, o seu VO2 pico mais alto. Então, talvez colocar no horário em que ela tem o seu maior VO2. Não sei se eles vão realmente fazer isso, mas isso com certeza é uma estratégia que ajudaria, né? E que não sei o horário, mas possivelmente no final da tarde ou no meio da manhã. E uma coisa que sempre chama a atenção do mundo capitalista, principalmente o meu, que fico doido para comprar tênis, sapatilha, é o advento de novas tecnologias, né? Durante o Breaking Two, a Nike criou esse evento todo, na verdade, lógico, né, para que o Eliud batesse as 2 horas, mas para vender tênis da Nike, de placa de carbono, que não existia na época. Eles foram inventados com esse propósito. Então, o que a gente falou lá no início, né, que esses avanços da humanidade trazem novas tecnologias, né? Em 1906, o Santos Dumont voou no avião lá de pano, e em 1960 o Armstrong pisou na Lua. Então, essa sapatilha aqui já foi aprovada, é um protótipo, mas já foi aprovada, a Kipyegon já correu com essa sapatilha esse ano, é um pouco diferente do que a gente tem hoje em dia, e essa aqui da direita é só um protótipo mesmo, até onde eu sei, ela não foi aprovada ainda, mas com certeza a Nike vai vir com alguma tecnologia nova, de tênis, de roupa, de alguma coisa para que seja vendido para nós depois e que com certeza vai ajudar ela um pouco. E a última estratégia, né, que talvez seja a menos glamurosa, é o treinamento, né, que já se faz, e otimizar o treinamento, entender essas variáveis, como que a gente pode melhorar o VO2 máximo, como que a gente pode melhorar a cinética de consumo de oxigênio, como que a gente pode melhorar essas relações, né, entre aeróbico e anaeróbico, visto que elas são concorrentes, né, essas duas valências, né, velocidade crítica, capacidade anaeróbica, muitas vezes, quando você melhora uma, você piora a outra, e a gente precisa das duas melhoradas. Então, todas essas estratégias, o treinamento, o controle, tudo, também pode avançar. Não é o escopo da intervenção da Nike, porque eles confiam
no Patrick Sang. Para quem não sabe, a Faith Kipyegon treina com o mesmo treinador do Kipchoge, então o cara é um absurdo de treinamento mesmo. Lógico que eles são muito talentosos, mas o professor Patrick tem muita experiência também. Então, em conclusão, liguem suas televisões, seus televisores, no dia 26 de junho, Stade Charletti, em Paris. Muito obrigado. Já tem o dia? Dia, data, local. Paris? Tá aí, ó. Porque que eu pago, a altitude lá é boa e tudo? 150 metros do nível do mar. Ter neném foi bom para ela? Não faço a menor ideia. Francisco, queria começar, parabéns pela apresentação, né? Queria uma coisa que sempre me chama a atenção em relação à estratégia de prova, né? Que você colocou ali que um dos artigos falaria que fosse em U. E aí minha pergunta é o seguinte: será que realmente essa estratégia é a mais adequada para bater recorde mundial? Parece que sim. Pode ou essas marcas aconteceram, ou a quebra do recorde mundial aconteceu dentro de provas que tiveram essa característica? Porque para mim teria mais sentido que ele não começasse rápido, que ele começasse de repente uns 100% e acelerasse, já que são 4 minutos, e acelerasse no final. E aí eu sempre me pergunto, quando a gente fala em estratégia, se a estratégia é determinada antes ou se ela é determinada na prova. Essa dúvida é interessante. Eu também já pensei nisso. Primeiro vamos na filosofia, depois nós vamos falar um pouco de fisiologia. Filosoficamente, né? Esse gráfico aí, ele é feito com anos de recordes mundiais. Não me lembro quantos, mas são muitos anos de recordes mundiais. E quando a gente vai analisar um por um, esses valores em percentuais mudam um pouco. Tem gente que vai passar um pouco mais forte, um pouco mais fraco, vai aumentar um pouco mais no final, vai aumentar um pouco menos no final. Mas o comportamento da curva, de forma geral, é igual, é em U. Então isso significa que existe uma convergência entre os desempenhos. Então, vamos supor, nós que somos aqui do grupo de pesquisa, somos pesquisadores, assim como o pessoal da Nike é também. Quando a gente vai analisar, a gente quer correr um recorde mundial do 1500, o que eu vou fazer? O que você vai precisar fazer, que todo mundo fez, é essa distribuição. Talvez isso seja verdade, porque como todos fizeram, talvez seja verdade, é uma convergência. Se esse negócio não fosse realmente verdade, um fazia assim, outro fazia assado, dava uma diferença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que os outros não fizeram, que não há consenso ainda. Então, eu vou mudar algumas coisas que podem melhorar. Beleza, isso é uma resposta filosófica. A outra é quando a gente olha para esse gráfico. Porque aqui, no início da prova, se alguém perguntar assim, nossa, professor, na prova de 1.500 metros, na prova de milha, qual que é a parte mais anaeróbica da prova? Talvez a pessoa fale, é o último 100 metros, né, professor? Que daí eu já estou devendo. Falou, não é o primeiro 100 metros. Essa é a parte mais anaeróbica da prova, é onde você usa maior contribuição anaeróbica. Então, talvez, como isso daqui é uma coisa quase que imutável, a pessoa já aproveita para gastar um pouquinho mais, que talvez não faça uma diferença tão grande lá na frente. Esse é meu chute. Mas poderia, né? A pessoa poderia sair um pouco mais fraco e depois aumentar um pouco mais no final. E lógico, essas diferenças aqui, igual é falado no artigo, esse gráfico aqui não está no artigo. O texto ele escreve de uma outra forma, mas fala que as diferenças, talvez ótimas, sejam de 1%, 2%. Então, quando a gente se der uma olhada assim no gráfico, você vai falar que é constante quase. Ela vai passar 1 segundo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais forte, mas ela não vai passar nenhuma volta, sei lá, para 57 segundos. Não sei, né? Talvez ela passe. Mas se fosse montar um plano, ela passaria 59, 50, 1 minuto, 1 minuto e 50 e depois 59, 50. Seria uma coisa assim, com variações muito pequenas. Essa estratégia em U ou parabólica,
ela já é conhecida há muito tempo para 1.500, eu acho que até os 5.000. É uma saída. Nós estudamos um artigo sobre o 1.500 que só pegou os melhores resultados de vários atletas, desprezou as provas em que ele não fez marca boa, e que é isso mesmo, é 300 metros mais rápido, depois 900 metros constante ali, e último 300 metros também mais rápidos. Isso aí não é estratégia para ganhar a prova, não. É estudo consistente, com muitos resultados, e mostra isso. Tem vários estudos também de provas aí até uns 5.000 que tem uma saída um pouco mais rápida, depois vai no ritmo, cai um pouquinho, acelera no final. Essa estratégia já é bem estudada. Porque quando os caras vão correr 1.500 para ganhar a prova, às vezes sai muito fraco. Não é? Tem essas que eles falam corrida tática, sempre é saindo fraquinho, depois apronta uma correria no final, né? Às vezes não dá tempo tão bom. A do 800, a primeira volta, é 2 a 3 segundos mais rápida que a segunda. Então, isso é bem... De 400, o Chiquinho entende também. Isso é clássico já. Não, porque eu tô falando que de velocidade eu realmente não entendo nada, nunca corri. A minha primeira prova, por exemplo, foi 8 quilômetros. 5 quilômetros, 5 e 10, acho que eu corri muito menos. 10 quilômetros eu corri 6 vezes só na vida, oficial, lógico, né? Então, assim, essa parte de treino de velocidade e estratégia dentro da prova de velocidade, para mim fez muito sentido essa apresentação e a resposta também do Francisco ficou legal. Da estratégia de o ritmo constante faz bastante sentido, mas parece que eles já experimentaram, não funciona. Quer dizer, aquele negócio do priming, que tem algumas coisas, o que eu já vi é que em prova de velocidade, fazer saltos antes é bom. Então, isso é possível fazer. Você vê que os velocistas, a hora que entra no bloco, vai dar saída, gosta de dar uns 2, 3 saltos, né? Isso Sim. Parece que também melhora ali a potência muscular, né? Mas esse de fazer essa preparação com esse... tá, mas aí também tem que estudar qual a distância que corre, qual a velocidade e qual o intervalo. Então, tem uns estudos já mais antigos nisso, isso não seria uma coisa nova. Quanto tempo antes? Eu não sei, não lembro, mas eu sei que é difícil de fazer. E que é uma coisa meio contraintuitiva, assim, quando você vê o protocolo, você fala, não, o cara vai cansar, parece que é muito forte. Os caras fazem assim. É uma coisa que tem que pensar também, que não tem jeito, por mais que... Quanto mais você melhora o seu VO2 máximo, porque você vai sempre correr acima. É interessante. Só se você tivesse um VO2, igual no texto, eles colocam lá que para correr uma milha abaixo de 4, você precisaria, dentro do seu VO2 máximo, você precisaria de um VO2 máximo de 85, sei lá. Sem anaeróbio? Não, com anaeróbio, só que dentro do VO2 máximo. Tá. Porque o VO2 máximo ainda tem anaeróbio. Entendi. Você está correndo supra VO2 máximo, uma pancada só. Porque como a prova dura 4 minutos, tem o espaço para usar essa capacidade anaeróbia, que é de alguns minutos, né, segundos. Numa prova longa não tem. Imagina você carregar isso 10 quilômetros, esgotado sua capacidade anaeróbia. E sabe que tem alguns estudos assim, mesmo quando você olha os trechos finais do 10.000 são mais rápidos do que do 800. Porque o 800 você corre muito acima, anaeróbio mesmo, você já esgotou a sua capacidade anaeróbia. Então, quem já viu prova assim, a reta final do 800 é feia. Os caras tudo empenado, ninguém corre mais. Agora, no 10.000 é bonito. Os caras correm 51 na última volta.
não é? Maratona não é bonito. É mesmo, a segunda volta do 800 não é 51, não. É. Só do Rotiço É para fazer um 41, né? Mas é porque ele corre o tempo todo na velocidade crítica, aeróbia. Então, aquela capacidade anaeróbia que ele guardou, ele usa numa volta só, é muito rápido. Isso que, assim, se vocês repararem quando vocês assistem essas provas de 5.000 e 10.000, né, de atleta muito bom, é muito rápida, né? Ou ele pode usar essa capacidade anaeróbia, aumentando muito nas 3 últimas voltas, ele pode dividir isso aí por um tempo maior. Por isso que os autores diminuíram um pouco a importância da velocidade máxima, que o professor Jorge ama de paixão. Eu amo. E eu odeio. Mas apareceu lá. Apareceu, mas ele coloca no texto, falou, isso aí não viaja nisso aí não, porque não é isso. Agora, tradição. Isso, a tradição perde para o avanço. 50 anos de beirada de pista. Os meio-fundistas são assim, é uma corrida muito bonita. Eles são muito rápidos, né? Um meio-fundista, todos os bons são rápidos. Então, eu falei, deve ter alguma coisa aí, né? Corredor de 800 aí é rápido mesmo, mas os corredores de 1.500 são muito rápidos. Correm muito bem, quer dizer, tem uma corrida muito boa, né? Então, deve ter alguma coisa aí. Não, mas olha só, no artigo, ele fala que para correr 1 milha para baixo disso aí, ele cita um outro estudo. Tá. Ele fala que o cara propõe que precisaria ter uma máxima velocidade de sprint para correr 1 milha abaixo de 4, hein? Tá, Você nunca viu nem homem que corre isso. A 15 segundos cada 100. Nem homem você nunca viu o cara que baixar de 4 na milha. Precisa ter um 100 para 12,5. Rapidinho. Isso aí qualquer cara na pista faz. Não. Qualquer cara na pista, o Arthurzinho faz tranquilo. Faz. Eu faço tranquilo. Eu não corro muito mais de 4. Nem o Arthurzinho. Quando você era jovem, você era corredor de meio. Por que eu não cheguei na milha abaixo de 4 ainda? Não foi isso que faltou, né? Faltou outras coisas. Vocês viram aqui Piego fazer 2,29 no 1.000, essa aí, umas 2 semanas atrás? Se não fizer isso aí, podem entrar na milha para baixar de 4, é o mesmo ritmo. E ela tem que seguir esse ritmo mais 600 metros. Mais 60% da distância. Foi bonito, ela correu sozinha. Foi embora, abriu quase 100 metros naquele ritmo dela lá. Eu não lembro, a sapatilha, acho que foi aquela preta. Essa aqui, eu tenho que apresentar de novo, mas era aquela mesmo. Eu gostei, eu fiquei tentando entender melhor aquelas contas lá. Põe as contas, Chiquinho. Porque a crítica sempre ela vai ganhar. De tudo e de todos. Eu estou entendendo quanto que cada coisa contribui. Olha, é que ele põe lá a velocidade crítica em metros por segundo, né? Ele divide por metro. E acha segundos. Então, ele acha é dividido, né? Vira segundos, mas é uma proporção do anaeróbio. B dividido para cada metro por segundo, não é? Ele isso aí depois compensa ficar tentando fazer conta disso aí e entender o que significa cada coisa. É bacana esse negócio. Porque todos correram ao mesmo tempo. Eu acho que aí é possível o cara com a maior velocidade crítica, se ele tivesse a maior capacidade anaeróbia, ela arrebentava. Ele não corria 3,59, né? Ele correria 3,50. Pois é, mas olha só, eles fazem ao mesmo tempo com combinações diferentes. Isso. E parece que elas são concorrentes. Elas têm que ser concorrentes, porque todos fizeram ao mesmo tempo. A hora que ele aumenta uma, diminui a outra. Isso. E como é que ele vai aumentar as duas para fazer menos de 4? Não vai aumentar as duas, ele vai melhorar mais a velocidade crítica e piorar só um pouquinho dessa daqui. Porque o peso dessa aqui é muito maior do que o da velocidade. Esse que vai ser o treino da Faith? Não, ela já treina, ela já é um absurdo, o cara não vai ensinar ela a treinar. Não, mas ele vai tentar aumentar a velocidade crítica dela. É porque a Faith Kipyegon,
ela é também uma das maiores corredoras de 5.000 do mundo. Tem 14-0, né? 14-0, é quase recorde mundial. Que é o que eu expliquei, que na década de 70 não era assim. Hoje em dia o treino caminhou para isso, porque parece que essa tal de velocidade crítica, que a gente sabe que é desenvolvida com altos volumes de treino, com bastante treino em ritmo ali próximo de limiar, isso tem um efeito maior na velocidade crítica. Nós estamos falando aqui que eu sou apaixonado com a Faith Kipyego. O Francisco conhece ela muito. Vocês conhecem essa moça? Vocês assistem Diamond League? Não. Então vamos contar a história aqui rapidamente. Ela é tricampeã olímpica, a única tricampeã olímpica da história do 1500, feminino e masculino. Recordista mundial do 1500 e da milha. Ela é possivelmente, se a gente fosse comparar, talvez, é porque isso que eu falei no início da minha apresentação, que o esporte feminino ainda enfrenta barreiras, né? Mas eu acho que a Nike, parte do projeto foi exatamente para isso, porque ela é talvez a maior corredora de meio fundo da história, por muito ainda, comparado a homens e mulheres, né, pelas suas conquistas. E ela não perde, não. Ela só ganha. Só sabe ganhar, ganhar e ganhar. E ela ficou famosa também. Em 2017 foi campeã mundial. Em 2018 ela parou por causa da maternidade, né? Aí em Doha, 2019 ela foi vice-campeã, porque estava ainda voltando, né? Aí depois ficou melhor ainda. E a hora que você olha ela, é bacana que ela corre com a blusa pequena assim, com aquela barriguinha de quem já teve neném, tem uma gordurinha pendurada assim. E as quenianas são muito tímidas, e ela não, ela é maluca, ela ri, todo mundo abraça ela deita no chão, nunca vi ela. Ô, gente, vocês têm que estudar atletismo, tem que ver Diamond League, tem que ver Mundial de Revezamento. Aí, ela é muito carismática. Quando ela bate o recorde, as amigas todas abraçam ela. Agora, falando das barreiras, tem barreira, a gente gosta de inventar, né? Tudo é folclórico, né? E algumas ganham muito sucesso na mídia, então elas são mais romantizadas, igual baixar de 10 no 100, né? E de 4 na milha também, que é muito bacana, 4 voltas para 1 minuto, né? Então, falando, não, abaixo de 1 minuto não dá para fazer, né? Então, há muitas barreiras, a gente sempre inventa umas, né? Algumas ficam mais famosas e ganham romantismo e tudo. Agora, tem umas que são muito bacanas. Quando eu comecei a treinar, mais da metade das provas que mulher faz hoje, não fazia naquela época. E eu lembro que uma que me chamava a atenção é que não podia fazer salto triplo por causa do útero. Bater no chão assim, poderia deslocar alguma coisa. Eu era criança, eu não entendia muito. Eu falava, não, mas a mulher não pode fazer salto triplo por causa do útero, dos ovários. Então, tem barreira que é a ignorância que cria, né? E as mulheres corriam até 800. Então, lá no nosso clube, lá só tinha uma senhora que era meio maluca, era que corria os 800. Ninguém confiava muito nela. As outras corriam 100, 200. Eventualmente, 400, né? Não faziam martelo, salto com vara, 400 com barreira, obstáculo, 5.000, 10.000. Maratona. Não maratona, nem pensar, né? Por isso que a mulher foi correr maratona, foi atacada no meio da prova. Então, as barreiras são criadas por ignorância, por preconceito, e algumas ficam bem românticas, bem bacanas, né? Agora, tem um negócio que eu li uma vez também, que o Roger Bender levou anos para baixar de 4, depois, poucos meses depois, todo mundo fazia 3,50 e pouco. Depois vocês olham na história. O 100 foi na altitude, né? O Jim Hines correu no México. Então, isso pode ter ajudado ele também.
E era bacana porque o tempo só tinha uma casa decimal, era só em décimos. E então era o primeiro que faria 9,9, né? É muito chique essa barreira, né? O que ficou bacana nesse artigo é que, a partir de uma barreira, de um folclore, assim, e da possibilidade real, né, de romper essa barreira, o estudo da prova aprofundou muito, não é? Porque é bacana o raciocínio, não é só vai, não, né? Vai que dá, né? Então, tem que tirar 7 segundos, que ela tem 4,7. Então, o que precisa, né? E poderia ser feito. Uns têm mais força, uma roupa aerodinâmica, uma sapatilha. Agora, e eles falaram que vão bater dentro das regras? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser uma competição oficial. Não. Por isso que eu fiquei mais cabreiro ainda. Porque a maratona bateu fora das regras, né? Muita coisa que eles estudaram e que deu certo, que ia melhorar a aerodinâmica, isso, aí contrariava as regras da WA, essas coisas que eles fizeram. Agora, não sei se eles vão fazer a milha porque dentro da regra ou fora, né? Pôr um carro na pista. Isso fala no estudo. Igual o gráfico que eu mostrei do número de mulheres, né, que correm o 1.500 para baixo de 4, mais do que dobrou nos últimos 5 anos. Uma das dificuldades seria justamente achar as coelhas, porque ninguém vai conseguir dar 2 voltas nesse ritmo. Com um coelho irregular que entra na segunda volta. Pois é, mas isso seria irregular. Mas nas provas normais, sem ser com esse fim, a mulher conseguiria correr 600 metros e ia cair. Homem. Não, eu tô falando, na prova oficial. Tá, tudo não certinho. Dá. No masculino dá. Você é como um cara que puxa 3.200 metros. 3.000 não, né? 1.200 metros, o cara vai no ritmo rec mundial, depois que ele não aguenta. Se for, vamos correr o 1.500 aí para baixo de 3,25. Tem um cara que puxa. Tem uma menina inglesa que corre. Agora, no feminino não teria alguém que conseguiria acompanhar ela nesse ritmo. Pelo menos por mais de 2 voltas, né? Então isso seria também uma barreira, porque a competitividade ainda é baixa. Ela está muito longe das suas rivais. Eu acho que isso é uma dificuldade. É lógico. Porque ela já é tão boa que fica muito difícil ela melhorar alguma coisa. Ela escapada na frente. Pois é, mas assim, ela já tem 30 e poucos anos, né? Tem, 30, eu acho. 30, já treina muito, já é boa. Já ganhou tudo. Então, vou melhorar o quê se ela já não tem mais reserva nenhuma para melhorar? Quando eu vi eles anunciando, eu não acreditei. Eu falei, não vai fazer. Eu falei, não tem como. Quem já treinou, quem já viu, 7 segundos numa prova dessa não tira, não. Ainda mais ela que tem 30 anos, já ganhou tudo, o recorde mundial, impossível. Mas eu falei, mas para os caras bancar isso aí, trucar, não custa nada. Porque esse artigo é antigo. Ele foi publicado agora. Mas pelo que eu vi lá, tudo, acho que o Andrew Johnson está trabalhando com ela tem 1 ano e meio já. Então eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, eu imagino, para divulgar, para fazer tudo isso. A sapatilha é dentro da regra. Mas para fazer, eles não vão fazer um feio. Talvez não faça 3,59, mas baixar de 4,5, eu acho que baixa sim. A pista tem vento? Não. Não, bacana. Mas é um exercício muito bacana de estudar a prova, né? Quais os determinantes, o que é mais treinável, o que é menos treinável, né? E que serve pra gente também, né? Pra gente que quer baixar de 6, né? Não, baixar de... Meu menino vai baixar de 9 no 3.000. Tem que correr abaixo de 1,12 por volta. Isso. Como é que a gente vai fazer? Ele vai correr em Cuiabá. Daí eu falo, Arthurzinho, a prova lá vai ser no calor, então vai ser difícil. Talvez você não faça. Não porque você não tem condição, mas é porque a condição climática de tudo vai te impedir. Você tem que saber também as coisas que interferem no desempenho, para você também não sonhar muito longe, para você não ser bobo. Sabe que esse raciocínio é bacana para tudo, né?
às vezes a gente não tem esse raciocínio, só vai que vai. Bora que bora, vamos que vamos. Eu treino uma menina que corre 25 no 5.000, né, Chiquinho? Isso. Estou estudando como é que ela vai para 23. Vamos melhorar isso, melhorar aquilo. Acho que todo mundo quer melhorar, mas não faz essas contas, né? Eu quero melhorar, eu vou acordar cedo, de hoje está pago, né? E não sei o quê. Isso ajuda também um pouco. Determinação. Ajuda.